Alô, amigos queridos, retornando a vocês, tal como eu havia prometido, com elementos tão interessantes trazidos a nós por Allan Kardec no conjunto das obras da Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Eu hoje vou falar sobre a vida no Sistema Solar. E aqui eu queria, pelo menos, trazer uma reflexão antes do início. Eu tenho visto muitos vídeos, tenho visto muitos espíritas buscando informações a respeito de extraterrestres, naves, e cada um diz habitação, vida na Lua, vida em Marte, etc. Bom, eu não sou a pessoa que duvida de nada disso. Nunca, desde criança, duvidei. Eu fui criado na beira da praia. Quem senta na frente do mar ali, olha para o universo, vê aquela imensidão, por uma questão de lógica e bom senso, rapidamente conclui, deduz, se tiver o mínimo de bom senso e inteligência, de que este enorme universo não poderia contemplar ou existir apenas para nós. Isso é uma visão pequena, egoísta, infantil. Não tenho nenhuma dúvida. Aliás, essa dúvida, se ela pudesse haver, ela se dissipou lá por volta dos anos 1960, quando eu tinha 8 anos. E lá estávamos nós na praia de Copacabana, lá no seu final, no Leme. E ali havia uma festa junina, em que lá estavam reunidos 5, 6, 7 mil pessoas. Todas as crianças, professores, os pais das escolas públicas da Zona Sul do Rio de Janeiro comemoravam faziam uma festinha junina lá no Forte. E foi anoitecendo. E em dado momento, já escuro, nós olhamos para cima naquela brincadeira, aqueles balõezinhos, e sobre nós, colados ali no Morro do Pão de Açúcar, mais ou menos na altura do morro, do bondinho do Pão de Açúcar tão famoso, haviam 3 imensas naves paradas ali, cada uma quase do tamanho do Maracanã. Não era uma navezinha pequena. E ficaram ali paradas 20 minutos, quase. E não fui eu que vi, milhares de pessoas viram, várias pessoas da minha família, meu primo viu, minha mãe, e todos os meus colegas que ainda estão encarnados foram e são testemunhas deste fato. Então não tenho dúvidas com relação à vida fora do planeta Terra e em outros planetas, tanto do sistema solar como nos demais. E a doutrina espírita vem e diz, né, que todos os mundos são habitados de alguma forma, ou pelo menos a maioria deles se presta a isso. Na casa do meu pai há muitas moradas, Jesus nos disse. E Allan Kardec, aqui na Revista Espírita, de 1858, o primeiro ano, na edição do mês de março, logo na primeira página, ele fala a respeito da pluralidade dos mundos, que depois ele bem descreve no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Há muitas moradas na casa do meu pai. E ele faz a pergunta assim, né? Quem ainda não se perguntou ao considerar a Lua e os outros astros se estes globos são habitados? E aí ele vai discorrendo sobre isso. E o interessante é que ele fala, né? Porque as pessoas começam a argumentar que alguns planetas são mais próximos do Sol, outros são mais afastados, em que lá deve ser muito calor, lá deve ser muito frio, que tem água, aqui não tem água. Bom, é sempre a nossa ignorância. Obviamente, como nos informa o codificador na Gênesis, em se transferindo da Terra para um outro planeta, o espírito deixa aí o seu perispírito, pelo menos parte dele, a parte mais material, e a sua parte superior fluídica, o seu banco de dados, a sua consciência, a sua memória, ele leva para outro planeta, como diz Kardec, e vai aí
constituir um novo perispírito de acordo com os elementos presentes neste novo mundo que ele vem a habitar. Então isso está muito claro. Nós não podemos imaginar que existam uma série de globos, ou querer isso no sistema solar, e que lá existam as condições ideais para a nossa vida. Lá teremos corpos de acordo com aquela atmosfera, com aqueles elementos ali presentes. O bom senso tem que funcionar sempre. E Kardec aí, para completar esse tema, essa ideia, logo a seguir, a matéria seguinte, a pluralidade dos mundos, ele fala assim, Júpiter e alguns outros mundos. Mas antes de entrar na discussão de Júpiter e de alguns outros mundos, ele lembra a nós para lermos a escala espírita, que quem tiver dúvida vai no Livro dos Espíritos, lê as questões de 100 até 113, espíritos imperfeitos, em várias graduações, espíritos bons e espíritos puros. Então ele vai lembrando e explicando exatamente isso, que para cada mundo vamos nos adaptar de acordo com a natureza de cada mundo. E hoje se fala muito sobre uma série de situações na Lua, em Marte, etc. e tal. Bom, os espíritos deram muitas informações a Allan Kardec e ele resolveu registrar algumas que eu trago para vocês. Né? E aí, ele, quando vai falar do sistema solar, ele diz assim: segundo os espíritos, Marte seria ainda menos adiantado do que a Terra. Então, pessoal, invasão de marciano aqui é improvável. Tudo que está no cinema, com certeza é um equívoco, porque eles são menos evoluídos que nós. Se a gente nem consegue chegar lá, muito menos eles menos evoluídos vão chegar aqui. Vamos nos acalmar? Os espíritos ali encarnados parecem pertencer quase que exclusivamente à nona classe, a dos espíritos impuros, de sorte que o primeiro quadro que demos acima seria uma descrição deste mundo. Quer dizer, é um mundo ainda muito precário. Vários outros pequenos globos são, com algumas nuances, da mesma categoria. Em seguida, viria a Terra. Então ele está colocando a Terra como um dos elementos mais atrasados. O mais atrasado é Marte, no sistema solar, depois a Terra. Né? A maioria dos seus habitantes da Terra pertencem incontestavelmente a todas as classes da terceira ordem e uma parte insignificante à segunda ordem. A terceira ordem são os espíritos imperfeitos, cheios de más paixões, vícios, orgulho, egoísmo e tudo isso. E a segunda ordem seria os espíritos bons. Nós temos alguns elementos aí que servem de luz, orientação, modelo para nós, mas são raros. Depois ele diz assim, né, que espíritos superiores da segunda e terceira ordem aqui desempenham por vezes missões de civilização e de progresso, mas constituem exceções. Ou seja, de vez em quando vem alguém muito querido, amoroso, trazer informação, luz, exemplo, para lembrar a nós da possibilidade que temos de ascender. E depois ele continua informando assim, Mercúrio e Saturno vêm depois da Terra. A superioridade numérica dos bons espíritos lhes dá preponderância sobre os espíritos inferiores, do que resulta uma ordem social mais perfeita, relações menos egoístas e, consequentemente, condições de existência mais feliz. A Lua e Vênus são mais ou menos do mesmo grau e, sob todos os aspectos, mais adiantados que Mercúrio e Saturno. Urano e Netuno seriam ainda superiores
a estes últimos. É de supor que os elementos morais destes dois planetas sejam formados das primeiras classes da terceira ordem, ou seja, entre os imperfeitos, os melhorzinhos, e da grande maioria de espíritos da segunda, ou seja, já espíritos bons. Os homens que são ali infinitamente mais felizes que na Terra. Por isso que nem têm de sustentar as mesmas lutas, nem sofrer as mesmas tribulações, assim como não se acham expostos às mesmas vicissitudes físicas e morais. De todos os planetas, o mais adiantado em todos os sentidos é Júpiter. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porque só tem bons espíritos. Bom, eu vou parar aqui e tem muito material aqui a respeito de Júpiter. E numa próxima gravação eu passo informações a respeito de Júpiter, de Mozart, que lá vive, da casa de Mozart. Então, fica a vocês o convite para ler a Revista Espírita e no mês de março tem essa preciosidade de informações. Aquele abraço, muita paz.